Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém! Essa semana eu comemoro o aniversário da minha primogênita, a Rutinha. Ela está fazendo 11 anos de idade e eu estava lembrando que quando eu estava grávida dela, quando ela nasceu, e era um momento tão especial, ela foi tão planejada, tão sonhada, e logo que nós casamos, nós fomos morar numa casa bem pequena, de apenas 5 cômodos e tinha 2 quartos. Mas eu tinha uma mania de guardar muita coisa. Eu era muito apegada com os meus livros, com as minhas lembranças. E quando eu casei, aquele quarto que tinha sobrando, eu levei muita coisa, gente, vocês não vão acreditar. Levei desde caderno, lá do ensino fundamental, lá da primeirinha série. Levei muitas recordações, muitas cartinhas. Eu guardava muita lembrancinha, bolígrafos da faculdade. Aquele quarto que tinha extra na minha casa era entulhado de coisa. Bom, quando eu engravidei da Ruth, já estava com uma barriga assim bem grandinha, eu comecei a pensar, ali vai ser o quarto dela. Eu vou ter que liberar esse quarto. E vocês não têm noção o quanto foi dolorido para mim me dar por conta que eu tinha que me livrar daquelas coisas ali. Então eu lembro que era tanta coisa que tinha guardada, que eu lembro que eu contratei até um teleentulho, e aquele teleentulho ficou uns 3, 4 dias na frente da minha casa, e eu tava com a barriga grande assim, e eu sentava no chão, eu abria cada um daqueles cadernos, cada um daqueles livros, cada caixinha onde tinha várias lembrancinhas, e lia, e lembrava. Eu tenho uma personalidade assim de muito apegada às coisas e gosto de lembranças desse tipo. E eu pensava, mas é necessário. Eu preciso liberar esse espaço para receber o presente que é a minha filha, para ter um ambiente agradável, bonito para recebê-la. E eu precisava fazer aquilo. Para mim, eu lembro assim que aqueles dias foram dias bem doloridos, né? Porque cada cartinha, cada caderno que eu lia, que eu olhava, me vinha memórias na cabeça. Mas eu pensava, é necessário. E daí, ao mesmo tempo que vinha essas lembranças, também vinha muita alergia, né? Aquelas coisas por um ácaro, guardadas há tanto tempo. Mas eu consegui me libertar daquilo ali. E eu lembro que aquele teleentulho ficou cheio. E foi muito engraçado que quando o rapaz veio recolher, ele disse, nossa, aqui tem muita coisa, tem plástico, tem caderno, tinha muita coisa. E o teleentulho ficou cheio, aquela estrutura. E aí eu tava lembrando, depois que eu consegui me livrar daquilo ali, foi tão bom. Quando eu recebi a Ruth, quando eu coloquei ela naquele quarto, tão agradável, tão bonito que tinha ficado. Vocês lembram quando num dos vídeos que eu falei que nós éramos como uma casa? E o Senhor começou a me trazer à memória, assim, quantas coisas na nossa vida, nós como a casa, né? Como uma casa, quantas coisas nós vamos entulhando, quantas coisas nós vamos guardando. E chega um ponto que a nossa vida está tão cheia daquele entulho, está tão cheia de coisas antigas, de coisas que já estão mofando, de coisas que estão pegando ácaros, de coisas que às vezes estão nos trazendo até alergias e doenças, e a gente está ali guardado, mas a gente é apegado àquelas coisas. Que tipo de coisas você tem entulhado dentro de você? São vícios? Bebida, cigarro, pornografia, internet? São vícios? Que tipo de entulhos, de sentimentos que você tem guardado? Tristeza, rancor, falta de perdão? São entulhos que nós vamos colocando na nossa vida, que vão nos impedindo de receber algo novo, porque não há espaço para o novo. Se lá, quando a Ruth foi nascer, eu não tivesse me livrado daqueles entulhos físicos, não teria espaço para ela na nossa casa.
Então eu consegui me libertar e dar espaço para aquela vida linda que estava chegando. Muitas vezes Deus quer nos encher de alegria, mas aí nós estamos tão entulhados de tristeza, de mágoa, e não é possível. Muitas vezes Deus quer nos dar vida abundante, mas eu estou entulhada com vícios e não deixo o Senhor Jesus entrar. E nisso eu estava me lembrando de uma passagem bíblica que eu gosto muito, que está no Evangelho de Marcos, que fala de um cego chamado Bartimeu. E ele tinha um sonho tão grande de poder ver. E a Bíblia aqui diz que ele estava no meio do caminho. E ele ouviu, ele começou a perceber vozes muito altas, um burburinho, e ele perguntou: o que está acontecendo? E alguém falou: é Jesus que está vindo. E ele já tinha ouvido a fama de Jesus, que Jesus podia curá-lo. Então ele se posicionou. Naquela época as cidades tinham portões grandes e ele se posicionou. E quando ele viu Quando ele percebeu que Jesus estava chegando, ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a população que estava em volta dele tentava sufocá-lo, para ele não atrapalhar, para ele não incomodar, mas ele não se importava. Ele tinha esperança de que Jesus poderia curá-lo. E ele gritou mais alto, e ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E Jesus disse: tragam ele. E é tão interessante que a Bíblia aqui diz que quando eles disseram assim: alegra-te, Jesus quer falar contigo. A Bíblia diz aqui que ele tirou uma capa, ele lançou fora a capa, ficou em pé e foi até Jesus. E Jesus disse: o que você quer? E ele disse: eu quero ver. E Jesus fala: a tua fé te salvou. E imediatamente ele passou a enxergar. Que coisa linda, né? Mas aqui, queridos, eu quero falar para vocês sobre a capa. Naquela época, a posição dele, ele era um mendigo. E aquela capa autorizava ele a pedir esmolas aonde ele estivesse, nos lugares públicos. Aquela capa era a proteção dele. Aquela capa era a sobrevivência dele. Era o que permitia a ele a ganhar esmolas para sobreviver. Mas quando ele viu Jesus, ele sentiu a necessidade de tirar aqueles entulhos, de tirar aquela capa para receber o novo do Senhor. Para receber o novo do Senhor. Então, ele tirou a sua capa, ele tirou aquela proteção, porque aquela capa não ia permitir o novo do Senhor chegar nele. Ele tirou aquilo que entulhava a sua vida. E quando ele se posicionou diante do Senhor Jesus, Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ah, que coisa linda! Eu quero ver. Então, a tua fé te salvou. Foi isso que Jesus fez com Bartimeu. Jesus o curou, mas ele precisou se livrar daquele entulho. Eu precisei me livrar daquele entulho físico que estava no quarto para receber a minha roupinha. O cego precisou se livrar daquela capa para receber a cura. Você, querido, tire essa tristeza para dar lugar à alegria. Tire esse vício para dar lugar à vida abundante. Talvez tu diga assim: mas o que eu preciso fazer? E aí tem uma palavra que eu acho fantástica do apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3 e verso 13, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece, querido, aquela tristeza que está te amargurando, que está te entulhando. Esquece aquele vício que está te travando. Aquele vício que está impedindo de você desfrutar do seu casamento, um amor verdadeiro. Abandona, esquece aquilo que te feriu.
para que você dê alegria, você dê espaço à alegria que Deus quer te proporcionar. Vamos esquecer e vamos aqui, ó, avançar para as coisas que estão diante, para aquilo que Deus quer te mostrar. Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Amém? Tudo aquilo, querido, faça uma reflexão nessa semana. O que tem de entulho na tua vida? Deixa de lado, para que você possa receber o novo do Senhor, o novo de Deus. Amém? Um beijo e até a próxima semana, se o nosso lindo e maravilhoso Deus quiser.